No próximo capítulo da novela Três Graças, Arminda sente o chão desaparecer sob seus pés ao perceber que está encurralada no momento mais delicado de todos. Sem o apoio imediato de Macedo, que avisa seco e direto que só poderá agir depois da alta de Ferete, ela entende que qualquer movimento em falso pode destruir o pouco controle que ainda mantém. A frustração vira pânico. É nesse cenário que Helga entra em cena. Fria, objetiva e sem espaço para sentimentalismo, a cuidadora deixa claro que não quer saber de detalhes nem de justificativas. Ela resolve problemas, simples assim. Arminda percebe rápido. Encontrou uma aliada perigosa, mas extremamente eficiente. O acordo nasce no silêncio, carregado de tensão, olhares calculados e condições rígidas. Humilhada, Arminda aceita. Não porque quer, mas porque precisa. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, no hospital, Ferete recebe uma visita inesperada. Cro surge em seu quarto com seu jeito espalhafatoso, dizendo que veio apenas fazer companhia. O sorriso largo não engana. Ferete sente que há algo por trás daquela presença aparentemente inocente e passa a desconfiar das reais intenções do visitante. Em paralelo, Gerluce começa a notar mudanças inquietantes em Paulinho. Distante, evasivo e sempre fugindo de conversas mais profundas, ele desperta nela a sensação incômoda de que algo está sendo escondido. O alerta acende, e Gerluce odeia ficar no escuro. Lígia, por sua vez, tenta ser o porto seguro da filha, demonstra apoio, firmeza e promete estar ao lado dela, custe o que custar. Ainda assim, em um raro momento de vulnerabilidade, admite temer o que está por vir. Para ela, forças perigosas estão se movendo, e Gerluce pode estar no centro de uma tempestade prestes a explodir. Sem alternativas, Arminda recorre a Joaquim. Usa lembranças do passado, culpa e promessas vazias para tocá-lo onde dói. Ele percebe a manipulação, hesita, mas o laço emocional fala mais alto. Joaquim aceita ouvir, sem imaginar o preço que pode pagar por isso. O pastor Albérico revelará o maior segredo de toda a novela. Uma virada tão absurda quanto explosiva, que promete bagunçar completamente o jogo de poder na chacrinha nos próximos capítulos. O homem que durante anos se apresentou como símbolo de fé, equilíbrio e redenção cairá a máscara de forma definitiva. Por trás da Bíblia, dos cultos emocionados e das palavras mansas, sempre esteve o verdadeiro cérebro do tráfico. Pastor Albérico nunca foi apenas um líder religioso respeitado. Ele sempre foi o verdadeiro chefe da chacrinha. A revelação acontecerá de maneira calculada. Albérico deixará claro que está cansado de viver escondido atrás de uma imagem santa, cansado de fingir humildade enquanto comandava tudo nas sombras. Em uma conversa tensa, ele assumirá que cada decisão importante da favela passou por suas mãos, direta ou indiretamente. O tráfico nunca foi desorganizado por acaso. Sempre houve estratégia, proteção política, influência jurídica e controle social. Tudo sustentado pelo disfarce perfeito, a religião. A palavra de Deus foi usada como arma. Albérico manipulou moradores, intimidou rivais e construiu um exército silencioso de fiéis que jamais desconfiaram que financiavam o crime. O templo funcionava como ponto de observação, arrecadação e blindagem moral. Quem ousaria desconfiar de um pastor? O choque será ainda maior quando vier à tona o papel decisivo dele na queda e no retorno de Jorginho. Jorginho nunca teria renunciado o comando para Bagda se não fosse a interferência direta de Albérico. Foi o pastor quem articulou sua saída estratégica, quem moveu peças para tirá-lo da cadeia, quem aconselhou o afastamento temporário para esfriar o território. Nada foi fraqueza, foi cálculo frio. Durante esse período, Jorginho permaneceu recluso, observando, esperando, enquanto Albérico mantinha tudo sob controle. Agora os dois surgirão novamente alinhados, mais perigosos do que nunca. O retorno de Jorginho à linha de frente da chacrinha será explosivo, respaldado pelo verdadeiro dono do jogo, e o impacto será imediato. A transformação visual de Albérico simbolizará a queda definitiva da farsa. Ele abandonará os ternos sóbrios,
os paletós fechados e a aparência discreta. Passará a circular com roupas largas, cordões de ouro chamativos, anéis pesados e até dente de ouro, deixando claro que não pretende mais se esconder. O pastor dará lugar ao rei do tráfico, sem pedir perdão, sem pedir licença. Como se não bastasse, Kellen também assumirá um novo posto. A jovem surgirá como a princesa da favela, herdeira direta do império construído nas sombras. Sempre apresentada como figura secundária, ela mostrará que sabe exatamente de onde vem o dinheiro, o poder e o respeito que a cercam. Kellen nunca foi inocente. Ela cresceu aprendendo a jogar. A revelação de que pai e filha se disfarçaram de religiosos para ampliar os lucros do tráfico cairá como uma bomba. Igrejas usadas como fachada, doações lavadas, proteção garantida pela fé e pelo medo. Tudo fará sentido. Tarde demais. Enquanto isso, a chacrinha entrará em ebulição. Antigos aliados se sentirão traídos. Inimigos surgirão das ruínas e o território se tornará palco de disputas silenciosas e ameaças veladas. A pergunta que ecoará nos próximos capítulos não será quem manda, mas quem vai sobreviver quando a verdade inteira vier à tona. Pastor Albérico seguirá avançando sem freio, deixando claro que não pretende dividir o poder nem recuar um centímetro. Nos próximos capítulos, ele reunirá os principais nomes da chacrinha e fará um pronunciamento frio, sem sermão e sem Bíblia. Ali, ele deixará explícito que a fase da encenação acabou. Quem entrou achando que estava protegido pela fé, perceberá tarde demais que sempre esteve protegido, apenas pelo medo. A reação será imediata. Parte da favela entrará em choque ao descobrir que contribuiu, por anos, para fortalecer o tráfico sem saber. Outros, mais pragmáticos, entenderão que nada muda na prática. Apenas o rosto do comando. Albérico mostrará que conhece cada morador, cada dívida, cada traição e cada pacto quebrado. Ele saberá exatamente quem pode ser comprado, quem precisa ser silenciado e quem será descartado. Jorginho, agora de volta ao centro das decisões, assumirá a linha dura. Ele passará a circular novamente pela chacrinha, impondo respeito e deixando claro que sua ausência nunca significou perda de poder. Pelo contrário, foi preparação. Ele começará a desmontar antigos esquemas, eliminar intermediários e reorganizar o tráfico de forma ainda mais agressiva. Bagda, isolado, perceberá que foi apenas um tampão temporário. Kellen, por sua vez, assumirá protagonismo absoluto. Ela deixará de ser apenas a filha e passará a dar ordens diretas, interferindo em negociações e tomando decisões estratégicas. Sua ascensão causará incômodo, principalmente entre os homens mais antigos do esquema, que não aceitarão facilmente serem comandados por ela. Ainda assim, Kellen provará que herdou o sangue frio do pai, e talvez seja ainda mais implacável. O visual ostentação de Albérico se tornará um símbolo de poder. Cada corrente de ouro, cada sorriso debochado, cada aparição pública servirá como recado. Ele venceu. O antigo pastor não pedirá perdão às pessoas que enganou. Pelo contrário, deixará claro que todos lucraram, direta ou indiretamente, com o império que ele construiu. Enquanto isso, rumores começarão a circular fora da chacrinha. A polícia, políticos e facções rivais sentirão o cheiro de mudança. A queda da fachada religiosa abrirá brechas perigosas e o território passará a ser observado com ainda mais atenção. A sensação será de que algo muito maior está prestes a acontecer. Alianças frágeis serão testadas, traições antigas voltarão à tona e decisões irreversíveis começarão a ser tomadas. A chacrinha nunca esteve tão organizada, nem tão perto do caos absoluto. A chacrinha viverá dias de silêncio pesado, aquele tipo de calmaria que anuncia a tempestade. Com Albérico no comando declarado, cada passo passará a ser vigiado. Cada conversa terá peso duplo e cada gesto será interpretado como possível traição. O território funcionará como uma máquina bem ajustada, mas sustentada à base do medo e da lealdade forçada. Jorginho começará a perceber que, ao voltar com tudo, também se colocou em uma posição delicada.
Mesmo aliado de Albérico, ele entenderá que o antigo pastor não confia em ninguém por completo. A parceria seguirá firme, mas cercada de testes constantes, provocações sutis e jogos de poder silenciosos. Nada será dito às claras, mas tudo estará sendo medido. Kellen avançará ainda mais. Ela passará a circular com segurança reforçada, imporá mudanças internas e mostrará que não pretende ser apenas uma figura simbólica. Sua presença incomodará, despertará inveja e criará fissuras entre os que se sentem preteridos. Alguns começarão a questionar, em segredo, se a princesa não está crescendo rápido demais. Do lado de fora, o clima também mudará. Boatos ganharão força, antigos inimigos levantarão a cabeça e pessoas que antes se sentiam protegidas pela igreja começarão a exigir respostas. A fé, agora manchada, deixará feridas abertas na comunidade. O respeito cego dará lugar à desconfiança. Albérico observará tudo com frieza. Para ele, o caos controlado sempre foi parte do plano. Quanto mais tensão, mais fácil identificar quem está realmente do seu lado. Ele seguirá sorrindo, ostentando, provocando, como quem sabe que ainda guarda cartas perigosas na manga. Assim, a chacrinha entrará em uma nova fase, mais rica, mais poderosa e infinitamente mais instável. Nada será como antes, e a sensação que ficará no ar é clara e incômoda. A maior guerra ainda nem começou. Arminda mostrará que não existe limite quando o assunto é proteger seus próprios interesses. Obcecada pela ideia de apagar qualquer vestígio de ligação entre Raul e Joelle, a vilã decidirá agir de forma direta e cruel para dar fim à gravidez da jovem. Para ela, aquela criança representa uma ameaça real ao controle que sempre exerceu sobre o filho e sobre tudo ao seu redor. A megera passará a observar cada movimento do casal, reunindo informações, avaliando fragilidades e esperando o momento certo para atacar. Convencida de que precisa resolver a situação rapidamente, Arminda arquitetará um plano que mistura manipulação emocional, chantagem financeira e risco de morte. Tudo começará quando ela surpreender Raul e Joelle com um convite inesperado para um jantar na mansão. A abordagem aparentemente cordial levantará suspeitas imediatas. Raul estranhará o tom conciliador da mãe, enquanto Joelle sentirá um aperto no peito, como se algo muito errado estivesse prestes a acontecer. A desconfiança da jovem aumentará ainda mais após uma conversa tensa com Gerluce. A mulher, visivelmente preocupada, fará um alerta direto à filha, sem rodeios. Dirá que Arminda é perigosa, imprevisível e capaz de tudo quando se sente ameaçada. Gerluce insistirá para que Joelle não vá ao encontro, lembrando episódios do passado que provam até onde a vilã é capaz de ir. Mesmo assim, Joelle decidirá enfrentar a situação. Determinada a não se esconder e a proteger seu filho, ela aceitará o convite, mas imporá condições. Raul ficará ao seu lado em todos os momentos, e Jorginho também será chamado para acompanhar o casal, decidido a não deixar que nada de grave aconteça. A chegada dos três à mansão pegará Arminda completamente desprevenida. A vilã esperava um encontro íntimo, calculado para pressionar Joelle sem testemunhas. A presença de Jorginho, atento e desconfiado, colocará a megera em alerta e bagunçará parte de seus planos iniciais. Antes mesmo do jantar, ficará claro que Arminda havia preparado o terreno. Nos bastidores, ela terá ordenado que Helga dopasse Josefa com remédios mais fortes do que o habitual, garantindo que a mãe ficasse isolada no quarto, sem condições de descer ou interferir em qualquer situação estranha que surgisse durante a noite. Apesar do contratempo, Arminda não recuará. Durante o jantar, ela conduzirá a conversa com falsa elegância, fazendo comentários calculados sobre futuro, estabilidade e oportunidades que Joelle poderia perder ao se tornar mãe tão jovem. Raul perceberá o tom venenoso por trás das palavras, mas Joelle tentará manter a calma. O clima mudará completamente quando Arminda, sem rodeios, revelar o verdadeiro motivo do convite. Diante de todos, ela fará uma proposta chocante. Oferecerá pagar integralmente a faculdade de medicina de Joelle, além de garantir uma vida confortável, desde que a jovem interrompa a gravidez.
O silêncio tomará conta da mesa. Jorginho ficará fora de si, reagindo com indignação imediata. Joelle, em choque, demorará alguns segundos para processar o que acabou de ouvir. As lágrimas virão aos poucos, misturadas à revolta e incredulidade. Raul se levantará da cadeira, transtornado, incapaz de aceitar que a própria mãe seja capaz de sugerir algo tão cruel. Joelle, ainda abalada, encontrará forças para responder. Com a voz embargada, deixará claro que jamais abrirá a mão de seu filho, independentemente de dinheiro, status ou promessas. A jovem afirmará que aquela criança é tudo o que ela tem e que ninguém tem o direito de decidir por ela. A recusa enfurecerá Arminda. A vilã tentará disfarçar o ódio por trás de um sorriso gelado, mas seus olhos denunciarão que ela não aceitará a derrota tão facilmente. Raul tomará a decisão de ir embora imediatamente e subirá ao quarto para pegar os pertences que ainda mantém na mansão, acompanhado de Joelle. Será nesse momento que a situação sairá completamente do controle. No alto da escada, Arminda observará o casal com frieza absoluta. Convencida de que perdeu a última chance de resolver tudo civilizadamente, ela decidirá agir por conta própria. Em um movimento rápido e calculado, a vilã tentará empurrar Joelle, apostando que a queda provocaria uma tragédia irreversível. O pior só não acontecerá porque Raul reagirá a tempo. Ele conseguirá segurar Joelle no último segundo, impedindo que ela role escada abaixo. O impacto emocional será devastador. Joelle entrará em desespero, enquanto Raul, tomado por ódio e incredulidade, confrontará a mãe como nunca antes. Arminda, acuada, tentará inverter a situação, fingindo que tudo não passou de um acidente. Mas Jorginho, que terá subido logo atrás, perceberá a intenção da vilã e deixará claro que não acreditou em nenhuma palavra. A tensão tomará conta da mansão. Joelle, em estado de choque, será amparada por Raul, enquanto Arminda perceberá que seus planos falharam. Por enquanto. Mesmo desmascarada, a vilã não dará sinais de arrependimento. Pelo contrário, o olhar que lançará ao ventre da jovem deixará claro que aquela história está longe de acabar. O perigo em torno da gravidez de Joelle só vai aumentar, e Arminda mostrará que ainda guarda cartas na manga para tentar se livrar da criança que ela considera uma ameaça ao seu império. O clima na mansão ficará irrespirável depois da tentativa de empurrão. Raul exigirá que Arminda se afaste imediatamente de Joelle, deixando claro que qualquer nova aproximação será tratada como ameaça direta. A vilã, no entanto, não demonstrará medo. Com frieza, ela dirá que tudo o que fez foi pensando no bem da família, deixando claro que não reconhece limites quando se sente contrariada. Joelle, ainda em choque, começará a passar mal. As dores surgirão de repente, fazendo Jorginho entrar em estado de alerta. Raul entrará em pânico ao perceber que a namorada pode estar em risco e exigirá sair da mansão naquele instante. A saída será marcada por olhares cortantes e um silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante da jovem. Do lado de fora, Arminda observará tudo da sacada, certa de que a situação ainda pode virar a seu favor. Ela não terá conseguido eliminar o problema naquela noite, mas sairá convencida de que plantar o medo foi apenas o primeiro passo. Enquanto isso, Joelle será levada às pressas para casa. Gerluce ficará desesperada ao ver o estado da filha e exigirá saber exatamente o que aconteceu na mansão. Ao ouvir o relato, a mulher perderá o controle e jurará que não permitirá que Arminda chegue perto da neta novamente. Jorginho reforçará a promessa, afirmando que passará a vigiar cada passo da vilã. Raul, tomado por culpa, decidirá romper de vez com a mãe. Ele deixará claro que não aceita mais nenhuma interferência e que está disposto a enfrentar Arminda publicamente, se for preciso. A atitude deixará a vilã furiosa, sentindo-se traída e desafiada como nunca antes. Sozinha, Arminda começará a recalcular seus movimentos. A proposta financeira fracassou, a tentativa física falhou, mas sua obsessão só aumentará. Ela passará a considerar alternativas ainda mais silenciosas e perigosas, certa de que aquela criança não pode nascer. O comentário será um só. Arminda cruzou uma linha sem volta. E a partir desse confronto,
A gravidez de Joely deixará de ser apenas um drama familiar para se tornar o centro de uma guerra aberta, onde cada passo em falso pode custar uma vida. O estado emocional de Joely seguirá frágil. Qualquer barulho mais alto, qualquer movimento inesperado, será suficiente para deixá-la em alerta. Gerluce insistirá para que a filha evite sair sozinha e passará a dormir no mesmo quarto, tomada pelo medo de que Arminda tente algo ainda pior. A gravidez, que deveria ser um momento de esperança, se transformará em um período de tensão constante. Raul, por sua vez, tomará uma decisão radical. Ele começará a se afastar de tudo o que tenha ligação com a mãe, inclusive de negócios e compromissos familiares. O rapaz deixará claro que sua prioridade agora é proteger Joely e o filho que está por vir, mesmo que isso custe o rompimento definitivo com Arminda. A postura firme do rapaz não passará despercebida e começará a gerar comentários nos bastidores. Arminda sentirá o golpe no orgulho. Isolada, ela passará a agir em silêncio, fingindo recuo, enquanto observa cada detalhe à distância. A vilã perceberá que a força bruta chamou a atenção demais e entenderá que o próximo passo precisa ser mais estratégico, mais discreto e, justamente por isso, mais perigoso. Jorginho também entrará em alerta máximo. Ele reforçará a vigilância, fará contatos e deixará claro que não confia em nenhum movimento de Arminda. Mesmo assim, uma sensação incômoda tomará conta dele. A certeza de que a vilã ainda não disse sua última palavra. Enquanto isso, Joely tentará se manter forte pelo bebê, mas um pressentimento insistente não sairá de sua cabeça. Algo lhe dirá que o pior ainda não passou, e que a promessa de Arminda, dita sem palavras, continua pairando como uma ameaça prestes a se cumprir. Ferete será alvo de um atentado que vai transformar um simples evento na chacrinha em um verdadeiro campo minado. O que deveria ser apenas mais uma reunião simbólica do grupo ligado à comunidade, rapidamente se converte em caos, correria e acusações cruzadas. Um disparo ecoa no meio da multidão, interrompendo discursos, risadas forçadas e alianças fingidas. O pânico se espalha em segundos e Ferete cai no chão, atingido de raspão, arrancando gritos e olhares desesperados. Apesar de não sofrer um ferimento grave, o susto é suficiente para mudar completamente o clima do lugar. O sangue que escorre, ainda que pouco, vira símbolo de algo maior. Alguém tentou matar Ferete. E naquele instante, todos passam a olhar uns para os outros como possíveis culpados. O evento é interrompido, pessoas correm, cadeiras são derrubadas, celulares começam a gravar tudo. A tensão toma conta da chacrinha. Antes mesmo do atentado, o clima já estava longe de ser tranquilo. Consuelo havia procurado Joaquim e os justiceiros com um aviso direto e perturbador. Misael estava decidido a matar Ferete. A revelação cai como uma bomba. Joaquim, acuado e pressionado, tenta agir para evitar o pior, mas escolhe um caminho torto. Ele entrega uma arma a Misael, numa tentativa confusa de controle da situação, acreditando que assim poderia prever os passos do compadre. O que Joaquim omite, porém, é fatal. Ele tinha 2 pistolas guardadas, e esse detalhe muda tudo. No dia do evento, Misael aparece aparentemente nervoso, tenso, inquieto demais para quem só iria assistir a um encontro público. Seu olhar não desgruda de Ferete, e seus movimentos chamam a atenção de quem conhece seus gestos. Gilmar percebe algo errado logo após ouvir o disparo. No meio da confusão, ele flagra Misael com uma arma em mãos, escondida de forma improvisada, ainda quente, como se tivesse acabado de ser usada, ou estivesse prestes a ser. O choque é imediato. Gilmar confronta Misael em voz baixa, mas com urgência, exigindo que ele se livre do revólver antes que a polícia chegue. O medo não é apenas de Ferete ter sido ferido, mas de que tudo exploda de vez se Misael for pego armado. O clima é de desespero silencioso, com decisões tomadas em segundos, sem tempo para pensar nas consequências. É nesse momento que Consuelo surge, atraída pela movimentação estranha. Ao perceber a arma nas mãos do ex, ela não hesita. Arranca o revólver de Misael com firmeza, sem trocar palavras, e o entrega rapidamente ao motorista de ônibus que estava por perto, pedindo que ele desapareça com aquilo. A atitude é arriscada, mas calculada.
Segundos depois, o delegado Fausto se aproxima para revistar todos os que estavam próximos ao local do disparo. O coração de Consuelo dispara. Misael tenta manter a calma, mas o nervosismo transparece no suor frio e no olhar perdido. Fausto faz perguntas, observa reações, analisa expressões. O clima é sufocante. No entanto, sem encontrar nada que incrimine diretamente Misael ou Consuelo, o delegado acaba liberando os dois, ainda que com desconfiança estampada no rosto. Mesmo com a polícia se afastando, as suspeitas só aumentam. A versão de que Misael queria matar Ferete começa a circular entre os presentes, alimentada pelo aviso prévio de Consuelo e pelo comportamento estranho do viúvo. Olhares acusatórios surgem de todos os lados, e o nome de Misael passa a ser sussurrado como o principal suspeito do atentado. Tentando quebrar o clima pesado e despistar qualquer observador mais atento, Misael toma uma atitude inesperada. Puxa Consuelo e a beija, de forma impulsiva, quase desesperada. O gesto pega todos de surpresa, inclusive ela. Por alguns segundos parece uma tentativa mal disfarçada de criar uma cena de normalidade, como se nada demais estivesse acontecendo. Mas o beijo não convence ninguém, muito menos Consuelo. Assim que o delegado se afasta de vez e o perigo imediato passa, a tensão reprimida explode. Consuelo perde a paciência. A confusão, o risco, a arma, as mentiras e o passado mal resolvido vêm à tona de uma só vez. Ela confronta Misael, acusa-o de imprudência, de colocá-la em risco e de brincar com algo sério demais. Sem conseguir se conter, ela dá um tapa no rosto dele, seco e simbólico, deixando claro que aquele beijo não apaga nada. O gesto ecoa mais forte do que o disparo. Fica evidente que, apesar da proximidade momentânea, a relação entre Consuelo e Misael segue marcada por conflitos profundos, segredos perigosos e decisões que podem custar caro. Enquanto isso, Ferete, ainda abalado pelo atentado, começa a juntar as peças do quebra-cabeça, tentando entender quem realmente queria vê-lo morto e até onde essa história está disposta a ir nos próximos capítulos. O atentado contra Ferete continuará reverberando como uma bomba-relógio prestes a explodir. Mesmo fora de perigo, ele passa a agir com cautela extrema, observando cada movimento ao seu redor e desconfiando até dos aliados mais antigos. O ferimento leve se transforma em arma estratégica. Ferete usa a própria condição de vítima para testar lealdades, provocar reações e forçar erros. Ele sabe que quem tentou matá-lo pode voltar a o atacar, e que o inimigo pode estar mais perto do que imagina. Misael, por sua vez, entra em rota de colisão com todos. O flagra de Gilmar e o histórico do aviso de Consuelo o colocam no centro das suspeitas. Mesmo liberado pelo delegado Fausto, ele percebe que passou a ser observado de forma diferente. Pequenos gestos são interpretados como ameaça, silêncios viram confissão e qualquer passo em falso pode selar seu destino. Joaquim, tomado pela culpa, começa a temer que sua decisão de entregar a arma tenha criado um problema impossível de controlar. O segredo da segunda pistola passa a assombrá-lo, corroendo sua confiança e colocando-o em constante estado de alerta. Consuelo se afasta emocionalmente de Misael depois do tapa, mas não consegue se livrar do peso do que fez. Ela sabe que ajudou a livrá-lo de uma situação grave, mas também entende que cruzou uma linha perigosa. A consciência pesa, e o medo de ser descoberta pelo delegado Fausto cresce a cada nova investigação informal que começa a circular nos bastidores da chacrinha. Fausto, experiente, sente que algo não fecha naquela história e passa a observar Consuelo com mais atenção, anotando detalhes que ninguém mais percebe. Gilmar se vê dividido entre a lealdade e o dever. O que ele presenciou não sai da sua cabeça, e a sensação de ter participado de um encobrimento o deixa inquieto. Ao mesmo tempo, ele começa a juntar peças soltas e percebe que o atentado pode ter sido apenas a ponta de um esquema maior, envolvendo interesses que vão além de Misael. Rumores começam a surgir e novos nomes entram discretamente na lista de suspeitos. Enquanto isso, Ferete faz questão de deixar claro que não esqueceu o que aconteceu. Ele manda recados cifrados, provoca encontros inesperados e coloca pressão onde dói mais. O clima de paranoia se instala de vez.
Ninguém confia em ninguém. Alianças se fragilizam, antigas promessas são colocadas em xeque e verdades mal enterradas ameaçam vir à tona. A tensão atinge o ápice quando Misael percebe que está sendo empurrado para um beco sem saída. Isolado, cercado de desconfiança e pressionado pelo passado, ele entende que o atentado mudou o jogo e que, a partir dali, qualquer erro pode ser fatal. Em Três Graças, o disparo que quase não feriu Ferretti acaba deixando marcas profundas em todos, abrindo caminho para novas traições, reviravoltas e um acerto de contas que promete abalar a chacrinha de vez. A chacrinha amanhece diferente, mais silenciosa, mais desconfiada, como se todos soubessem que algo foi rompido sem volta. Ferretti deixa o hospital decidido a não esperar o próximo ataque. Ele passa a agir nos bastidores, cruza informações, revisita antigas alianças e começa a montar seu próprio jogo de proteção e vingança. Para ele, o atentado não foi um aviso, foi uma declaração de guerra. Zenilda finalmente abrirá os olhos e perceberá que foi manipulada durante todo esse tempo. A descoberta cairá como uma bomba nos próximos capítulos, quando ela juntará as peças e entenderá que Arminda nunca foi sua amiga de verdade. Por trás dos sorrisos falsos, dos conselhos venenosos e das visitas aparentemente inocentes, existia uma traição dupla, cruel e calculada. Arminda mantém um caso com Ferretti há meses, frequentando encontros às escondidas, usando mentiras bem ensaiadas e explorando justamente a confiança de quem mais acreditava nela. A revelação acontecerá de forma avassaladora. Zenilda começará a desconfiar ao ouvir comentários atravessados, perceber mudanças no comportamento de Ferretti e notar ausências cada vez mais frequentes. Um detalhe aparentemente banal acenderá o alerta definitivo. Uma ligação interrompida, um perfume estranho na roupa do marido e um olhar cúmplice trocado entre Arminda e Ferretti durante um evento social. A partir daí, Zenilda passará a investigar em silêncio, fingindo normalidade enquanto seu mundo desmorona por dentro. Determinada a ter provas, Zenilda seguirá Ferretti e acabará flagrando uma conversa comprometedora entre ele e Arminda. As palavras ditas sem pudor, as promessas sussurradas e a intimidade explícita não deixarão espaço para dúvidas. O choque dará lugar a uma fúria incontrolável. Tomada pela humilhação e pela sensação de ter sido feita de tola, Zenilda decidirá enfrentar Arminda sem aviso, sem plateia combinada e sem qualquer intenção de manter a compostura. O confronto será direto, explosivo e impossível de ignorar. Zenilda invadirá o local onde Arminda estará, interrompendo tudo aos gritos, expondo o caso diante de quem estiver presente. As acusações sairão como facadas verbais, relembrando cada gesto de falsa amizade, cada abraço hipócrita e cada conselho dado com segundas intenções. Arminda tentará se defender, minimizar a situação e inverter a culpa, mas não encontrará espaço para encenação. Dominada pela raiva, Zenilda partirá para cima da rival. A cena será marcada por empurrões, tapas e gritos de revolta. Em um dos momentos mais chocantes, Zenilda agarrará o cabelo de Arminda e arrancará o aplique da vilã, expondo-a de forma humilhante. A surra deixará marcas visíveis, tanto físicas quanto emocionais, transformando o embate em um dos mais comentados da trama. Arminda cairá, tentará se levantar, mas será novamente confrontada por palavras duras que ecoarão como sentença. Após o confronto, Zenilda deixará claro que nada será como antes. Sem olhar para trás, ela sairá da casa que dividia com Ferretti, carregando apenas sua dignidade ferida e uma decisão irrevogável. O casamento estará oficialmente destruído, não apenas pela traição, mas pela quebra definitiva de confiança. Ferretti tentará argumentar, pedir explicações e até justificar o injustificável, mas Zenilda não lhe dará espaço nem para defesa. Abalada, porém firme, Zenilda procurará Xênica e revelará que seu casamento chegou ao fim. Em lágrimas contidas, ela desabafará sobre a dor da traição e a sensação de ter vivido uma mentira. Ainda assim, deixará claro que não pretende se fazer de vítima. Pelo contrário, a personagem mostrará que a humilhação se transformou em combustível
para uma virada radical. Sem rodeios, Zenilda anunciará que está disposta a declarar guerra a Ferete. Ela prometerá não sair em silêncio, nem aceitar acordos convenientes. Disposta a expor segredos, revisar contratos, revirar o passado e acertar contas, Zenilda deixará claro que a batalha apenas começou. Nos próximos capítulos, a personagem surgirá mais fria, estratégica e determinada, pronta para virar o jogo e fazer com que cada traição tenha um preço alto demais para ser esquecido. Zenilda não perderá tempo e começará a se movimentar nos bastidores. Longe do choro e da fragilidade que muitos esperam, ela assumirá uma postura calculista, observadora e fria. Cada passo será pensado, cada palavra medida. A personagem passará a revisitar episódios do passado que antes ignorava, lembrando-se de situações estranhas, documentos assinados sem questionamento e decisões tomadas sob influência direta de Ferete. Enquanto isso, Ferete entrará em estado de alerta. O vilão perceberá que perdeu o controle da situação ao notar o sumiço de papéis importantes, mudanças repentinas em contas e o silêncio estratégico da ex-mulher. Tentando se antecipar, ele buscará Arminda, exigindo cautela e discrição. A vilã, por sua vez, estará mais preocupada em salvar a própria imagem após a humilhação pública. Abalada pela surra e pela exposição, Arminda tentará virar o jogo, espalhando versões distorcidas da história e se colocando como vítima da fúria de Zenilda. Zenilda, no entanto, não cairá em provocações. Ela observará de longe, deixando que os inimigos se sintam seguros demais. Em encontros discretos, conversará com pessoas que conhecem segredos antigos de Ferete, ouvirá relatos comprometedores e começará a montar um quebra-cabeça perigoso. Cada informação reforçará sua certeza de que foi enganada por muito mais tempo do que imaginava. Xênica se tornará sua principal aliada nesse momento. A confidente perceberá a transformação de Zenilda e alertará que o caminho escolhido não tem volta. Ainda assim, Zenilda seguirá firme, afirmando que já perdeu demais para recuar agora. A dor da traição dará lugar a um desejo silencioso de justiça, ou vingança, dependendo do ponto de vista. Paralelamente, Arminda passará a ser pressionada. Pessoas do convívio social começarão a se afastar, cochichos surgirão em eventos e antigos aliados demonstrarão desconforto. A vilã perceberá que o caso com Ferete, antes vivido às escondidas, agora se tornou um peso difícil de sustentar. Insegura, ela começará a temer que Zenilda saiba mais do que aparenta. Ferete, cada vez mais encurralado, cometerá erros. A pressa em proteger seus interesses o levará a atitudes suspeitas, chamando a atenção de quem antes o respeitava. Zenilda observará tudo em silêncio, aguardando o momento certo para agir, deixando claro que não pretende atacar de forma impulsiva, mas cirúrgica. A guerra anunciada sairá do campo emocional e avançará para terrenos muito mais perigosos. Alianças serão testadas, segredos ameaçarão vir à tona e o passado cobrará seu preço. Zenilda deixará claro que não busca apenas reparação pessoal, mas quer ver a verdade escancarada, custe o que custar. Nos próximos capítulos, a tensão crescerá e ninguém sairá ileso desse acerto de contas que promete virar a trama de cabeça para baixo. Nos capítulos seguintes, o clima ficará ainda mais pesado em Três Graças. Zenilda passará a agir como quem já atravessou o ponto de retorno. Ela retomará contatos antigos, pessoas que Ferete fez questão de afastar ao longo dos anos, e ouvirá versões da história que jamais chegaram aos seus ouvidos. Cada revelação ampliará sua revolta e confirmará que a traição de Arminda foi apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo. Ferete, por sua vez, começará a sentir o cerco se fechar. Ele notará que portas antes abertas agora se fecham com desculpas vagas. Reuniões são desmarcadas e aliados históricos adotam um tom distante. A ausência de Zenilda, antes subestimada, passará a pesar como uma ameaça real. O vilão tentará se antecipar, reorganizar seus passos e apagar rastros, mas o nervosismo denunciará que algo saiu completamente do controle. Arminda também entrará em rota de colisão. A vilã perceberá que sua imagem sofreu um golpe difícil de reverter
e que a humilhação pública deixou cicatrizes profundas. Tentando manter as aparências, ela se mostrará arrogante e provocadora. Mas por trás do sorriso forçado, surgirá o medo de que Zenilda resolva falar mais do que já falou. A insegurança fará com que Arminda pressione Ferétia, cobrando garantias que ele já não conseguirá oferecer. Enquanto isso, Zenilda surgirá cada vez mais firme, silenciosa e determinada. Sem fazer alarde, ela deixará claro a quem estiver disposto a ouvir que não aceita acordos, meias-verdades ou pedidos tardios de perdão. Sua transformação chamará a atenção e despertará respeito, até mesmo de quem antes duvidava de sua força. A mulher ferida dará lugar a alguém disposto a enfrentar qualquer consequência. A tensão entre os três crescerá capítulo após capítulo, alimentada por olhares atravessados, encontros interrompidos e conversas cortadas no meio. O público perceberá que o confronto físico foi apenas o estopim de uma guerra muito maior, feita de estratégias, segredos e quedas anunciadas. Nada ficará em suspenso por muito tempo, e o que está prestes a vir promete mudar o destino de todos os envolvidos.